Gelisa, chegando aí com mais uma live. Hoje a gente vai trabalhar um tema que também me diz um pouco a respeito, do qual eu tenho contribuído com a minha própria vida, com o meu corpo, e agora escolhendo contribuir com mais pessoas, mais pais, mães. E hoje eu convidei a Jesuína, já que essa semana eu vou estar chegando em São Paulo. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre autismo e outras coisitas. Porém, autismo, limitação ou capacidade. Boa tarde, Jesuína. Boa tarde, pessoal que está chegando aí para conversar um pouquinho com a gente. Sem forma, sem estrutura, sem significância, eu vou começar a adentrar em alguns temas, né? Que me diz respeito, que fala sobre mim, mas que ressoa num monte de outras pessoas aí que têm passado pela minha vida, que têm chegado na minha vida, com as pessoas que eu também tenho contribuído. Hoje eu estou aqui em Itacaré, uma classe de barras de Axis, estou com uma aluna que escolheu, e como eu posso me divertir mais, estar na Bahia, no calor da Bahia, e trazer para a gente mais possibilidade para atender os corpos que estão por aqui. Oi, Gê, seja bem-vinda. Boa tarde, amiga. Boa tarde a todos. Gratidão pelo convite. Estamos em celebração aqui de receber você mais 1 ou 2 dias aqui em São Paulo. Gratidão, é a contagem regressiva. Já preparei esse pouquinho aqui e estamos aí aguardando. Uau! Essa pessoa poderosa que é você, minha amiga. Isso, a gente está indo com muita vontade de contribuir. Agora pela manhã uma pessoa disse para mim assim: nossa, eu te admiro, você tem muita coragem de sair por aí viajando sozinha, ainda mais na pandemia, né? Aí eu falei para ela: olha, primeiro, eu recebo o seu elogio, sim, eu sou corajosa, eu também sou confiante em mim em primeiro lugar. E uma das características de viajar também, né, sem ter companhias, não é porque eu não gosto de ter companhias, mas porque eu também me sinto bem, e isso já é uma das características do autismo. Né? Em determinados momentos do nosso dia, a gente requer estar com a gente, porque energeticamente a gente tem um acesso às outras pessoas, né? Somos psíquicos, extremamente psíquicos, somos telepatas, aonde eu vou a energia chega primeiro. Então tem alguns momentos que a gente realmente precisa desse time, né? E eu escolho isso com leveza hoje, né? Não tinha essa consciência até alguns anos atrás, sequer sabia, né, que eu realmente tinha comportamentos aí de um autista e outras funções aí, outros diagnósticos que todo mundo nessa realidade fala, né? Mas o que eu percebo aqui, o trabalho que eu venho fazendo com o meu corpo, com as escolhas que eu venho fazendo com os processos corporais de Axis, de Ayurveda, que são as duas ciências, os dois conjuntos de ferramentas que eu venho trabalhando, não só contribuiu muito comigo para sair de uma crise de síndrome de burnout, isso em 2017, mas foi um período de muito conflito do meu ser, da minha alma, como as pessoas quiserem chamar, né? Para poder realmente ser aquilo que eu era. Uai, será que caiu a minha amiga? Parei no que eu sei do que eu era, tá, pessoal? Agora eu vou ver o que aconteceu com a Jesuína. Se ela estiver aqui, me pede aqui que eu de novo te convido, G, para você entrar novamente. E aí, o que aconteceu? Né? Enquanto ela vai voltando aí para a gente compartilhar essa live, naquele momento onde que eu percebi que eu estava desconectada de mim, daquilo que eu realmente era, daquilo que eu realmente sabia fazer, que só eu sabia fazer, com a minha energia, eu realmente fui em busca de outras coisas, eu fui explorar outros universos, né? E nessa escolha de exploração, eu só pude ter clareza de quando e como as coisas foram acontecendo, quando eu comecei a unir um quebra-cabeça. Isso aos praticamente 40, 41 anos de idade, né? Então eu tive uma ruptura comigo mesma em 2015 para 2016.
Passei por vários processos. Voltou aqui a Jesuína. Vamos lá. Passei por vários processos que foram conflitos familiares, que foi mudança de jornada de trabalho, de área de trabalho. Eu trabalhava com uma agência de publicidade, que foi a minha criação quando eu tinha 21 anos, e eu levei essa agência até 35 anos, né? A gente foi praticamente um período aí de quase 14 anos, né, com a agência. E na agência de publicidade era o meu universo, né? Eu geria da minha forma, eu contribuía com as pessoas daquela forma que eu percebia que funcionava para mim, para minha empresa, para os meus clientes, para os meus fornecedores. E a gente era só fluidez, a gente requeria coisas e essas coisas automaticamente elas começavam a chegar para mim. Naquele momento eu não tinha a percepção que meu ponto de vista cria a minha realidade, né? Então qual era o meu ponto de vista? Eu fazia escolha a cada 10 segundos, né? Se depois alguém da minha equipe entrar ou que, né, tiver nessa live também, eles sabem e que participaram, né, dessa Gelisa que era dinâmica, dessa Gelisa que criava o tempo inteiro. Eu acordava criando, eu dormia criando, né? E o universo era tão bondoso, generoso comigo, como ele é até agora, com todo mundo, com todos nós, né? Ele vem atualizando coisas mágicas na minha vida. E aí teve um período que realmente eu tive não só esse desgaste com a síndrome de burnout, essa desconexão total com o meu corpo, né? Eu engordei, eu criei uma série de questões no meu corpo, de dores, né? E isso me levou para o Access. Na verdade, a primeira percepção que eu tive de ser um ser energético, sensível ao extremo, e mesmo sendo ariana, né, ou é 8 ou é 80, muita coisa estava fora do lugar, dentro da Gelisa. Então, o olhar para dentro foi um presente para o universo, para o meu universo, para que eu pudesse me entender, né, o meu universo particular. E aí, quando há poucos dias eu encontrei com a Jesuína, que é outro ser fenomenal, a gente não pode falar para ela azul, que ela já traz o céu para você. Ai, que linda, olha que linda. Então eu estou me sentindo muita vontade, né, de hoje trazer um pouquinho do que a Gelisa é, porque a Jesuína está permitindo que eu adentre o universo dela, sendo quem eu sou. Sem julgamento. Com muita gratidão, com muita permissão. Então, na verdade, Gê, eu escolhi, né, a gente fazer essa live e escolhi convidar você para compartilhar essas informações com as pessoas, para dizer que você viu no autismo da Gelisa capacidades. Muitas. Mas até há um tempo atrás, um monte de gente via como limitação. Mas não era culpa das pessoas, porque eu também me via limitada. Então, se o meu ponto de vista cria a minha realidade, eu me limitei a ponto, né, de praticamente falir uma empresa, de criar danos emocionais entre os meus familiares, os meus irmãos. E as pessoas que estiveram sempre, né, do meu lado e que tiveram o acesso a me dar essa permissão de me reencontrar, de me reconectar, né, eu acho que é essa palavra mais expressiva, de reconexão, foram os meus pais. E os meus pais são pessoas muito doces e amorosas. Eles sempre tiveram num espaço de me dar a permissão de ser quem eu era. E isso, para mim, foi um presente, né? Nesse momento de Covid, né, de pandemia, foi depois do Global Fundamento que eu fiz essa conexão realmente com o autismo e assumi e reconheci isso em mim, nos meus comportamentos, nas minhas habilidades. Eu não tive nem oportunidade ainda de presencialmente conversar isso com a minha mãe, então talvez eles vão ficar sabendo depois por essa live. Ah, que interessante. Essa descoberta, ela trouxe infinitas possibilidades para você, não é mesmo? Sim, hoje eu estou podendo contribuir. Eu não contribuí com uma dezena de pessoas, que era da minha família, e agora eu estou podendo contribuir com centenas de pessoas e escolho milhares de pessoas. Com tudo isso que, para mim, foi um exercício prático, um exercício diário, um exercício de não só olhar para a Gelisa e para tudo que ela realmente é, para me empoderar de mim novamente, né? Como eu era aquela super Gelisa lá na agência, né? Com esse universo que eram os meus colaboradores, a gente tinha mega projetos, nós tivemos muitas criações divertidas, não era uma empresa padrão, nunca foi.
Desde o primeiro ano, nunca foi uma empresa padrão, né? Então, o Access, ele também nos proporciona essa versatilidade, né? De estar criando a cada 10 segundos. Então, eu me encontrei. Eu estou explorando esse universo e estou aqui. Você diria, Gê, que essa introspecção que você fez e mais as ferramentas que o Fundamento trouxe para você e mais outras classes que você fez do Access, isso tem trazido clareza para essa Gelisa que reconhece o seu poder, a sua força, mesmo tendo essa, vamos dizer assim, essa capacidade e não limitação? Sim, inclusive o Access considera, ele tem uma classe especial chamada X-Men, né, para reunir esse povo tudo esquisito, esses seres todos telepatas energéticos, para a gente brincar com essas ferramentas, né? E como você falou, hoje eu sou facilitadora de barras de Access, que é uma classe principal de Access, ela é pré-requisito para um monte de classe especial depois, né? Então, é um portal. Eu trago as pessoas para esse universo, atendo com as sessões de barras e logo eu falo, cara, se você fizer o curso, você vai ter as ferramentas na mão. E a gente não cria uma dependência, né, com a pessoa que a gente está atendendo, muito pelo contrário, a gente empodera a saber que sabem também sobre elas. E aí o facelift energético eu percebo que foi a sessão que mais me conectou com o meu corpo e com aquilo que o meu corpo gostaria de ser. Sem os meus pontos de vista de que eu sou feia, de que eu sou gorda, que eu não falo direito, que eu não sei conversar, que às vezes eu erro meu português, ou que às vezes eu falo rápido demais porque o TDAH, né, fica acelerado, ou que eu movimento muito o meu corpo para poder falar enquanto tá todo mundo calminho, zen. Então, o facelift, as barras, os processos corporais, meditação, né, todos os processos também da Ayurveda, que é a ciência milenar indiana, tudo que eu fui me proporcionando me fez me reencontrar com aquele ser que eu já era, fodasticamente uma puta criadora, uma puta recebedora do universo. E no momento em que eu me reconectei, eu comecei a reconhecer outras possibilidades. Uma delas foi me tornar facilitadora do Fundamento, que é o que você acabou de falar, dessa caixa imensa de ferramentas, né? Então, que para mim, sei lá, 18 meses atrás era algo impossível, porque a Gelisa não fala inglês, porque a Gelisa não sabe direito outras línguas. Eu falei, ok, o que eu não sei eu posso aprender. E eu tenho uma coisa que é muito legal. Eu me dedico, quando eu escolho, eu movo céus e montanhas e o universo, né, com toda potência, traz até mim aquilo que vai ser contribuição. E então, o que mais eu posso ser, sendo essa pessoa esquisita e trazendo para as famílias, para os pais, né? Para que eles possam olhar para os seus filhos, não com um pré-diagnóstico ou para um diagnóstico, seja lá de autismo ou qualquer outra coisa, tá? Eu tenho em Palmas a Diana, a gente até já gravou live junta, a filha dela é T21, né? Tem síndrome de Down, e de vez em quando eu estou em Palmas, que agora eu estou viajando bastante, a Ana Lara passa por sessões comigo, a Diana também, que é a mãe também já é praticante de barras, né? Tá fazendo muitas escolhas aí na escola. Desculpe interromper, mas você diria que nesses casos, correr barras ajuda muito? Muitíssimo! Conecta, acalma a nossa mente funciona, sei lá. As pessoas lá em Tocantins falam, funciona no 12, né? A 120 por hora. Eu falo que a minha funciona no 38, 380 por hora. Então, tem um trechinho que a gente colocou ontem, né, no Instagram, que eu até separei aqui. Autismo, por definição, nessa realidade, é transtorno. Ok. Severo a leve. Então, são graus, são muitos níveis de autismo, né? O meu é leve, é considerado leve, com inúmeras variações comportamentais relacionadas ao corpo sensitivo, ao sistema nervoso e à habilidade telepata, dentre outros. Então, sensibilidade, energia, conexão, percepção são as nossas habilidades natas, que a gente pode só aprimorar, só desenvolver. Então, a partir do momento que a mãe se permite, né, que o filho, aí a gente está falando de criança e adolescente nesse momento, tá? Sim. Receba a contribuição desses processos de Access, a gente tem inclusive combinações de barras de Access com circuitos,
quando a gente sente muita dor física, né? Sem ter doença nenhuma, nem ter dor física mesmo, ela é emocional, porque nós somos vibracionais, então a gente recebe muita consciência de outros corpos através da energia, né? Então a gente tem os repads posicionais. Eu sou muito adepta ao MTVSS, que trabalha a ativação de 34 energias no nosso corpo, trazendo uma imunidade, uma superpotência para o nosso sistema imunológico. Então, em todos esses lugares, é só contribuição. E não é só para quem tem diagnósticos, é para qualquer pessoa, é para qualquer ser humano que queira mais leveza com o seu corpo, que queira presentear o seu corpo. Então, na questão que eu te fiz, é considerando uma pessoa, uma amiga minha de muitos anos, que ela tem um filhinho de 8 anos e que foi recentemente diagnosticado com isso. Por consideração, assim, que entrava, às vezes, em conflito consigo mesmo, outras vezes ficava agressivo, chegou até querer bater na mãe, né? Então, eu falei, vai ajudar muito essa minha amiga. Sim, e a gente faz sempre perguntas, né? Esse tipo de diagnóstico, eu até escolhi também gravar essa live com você e começar a falar desse tema, porque recentemente eu tive uma aluna de Barras, em Palmas, que ela levou o filho dela uma semana para a escola. Ele tem 2 aninhos e meio. E durante uma semana, ele resistiu o tempo inteiro à escola. Chorava muito, não queria ficar lá de forma nenhuma. Ela, como nunca teve, né, essa situação desse comportamento, ela se preocupou, levou para médico, enfim. Numa única consulta, ela saiu de lá com uma declaração de que o filho dela era autista com um CID, já determinando um CID de autismo. E aí ela me ligou, né? Claro, e ela me ligou, eu conversei, falei, olha, até a Suelen, depois se ela estiver aqui na live, ou se ela acessar essa live depois, ela pode também trazer mais clareza pra gente, né, dessas informações. Mas eu expliquei pra ela, falei, ó, esse diagnóstico é um diagnóstico que até hoje a ciência ainda nem tem todas as informações para classificar e diagnosticar sem ter um acompanhamento comportamental, multidisciplinar, com vários profissionais. É isso aí. Né? Então, no meu caso, foi diferente, porque foi uma pessoa da minha família, que hoje eu olho isso como um presente precioso que eu recebi, né? Que disse para mim, devido às situações que eu estava naquele momento, por alguns comportamentos também, disse que eu deveria ser internada numa clínica psiquiatra. Aquilo mexeu internamente comigo, né? Porque tudo que eu estava passando naquele momento não era algo que era totalmente incomum nessa realidade, mas não satisfazia o ponto de vista daquelas pessoas que estavam me recebendo com todas aquelas bagunças que eu criei, né? E também essas bagunças estavam relacionadas ao dinheiro, que hoje são as coisas que eu trabalho: corpo, relacionamento, dinheiro e negócios, né? Eu fui empresária por muito tempo, então eu sei toda essa questão desse movimento administrativo financeiro. E isso para mim foi bagagem, para chegar onde eu estou aqui hoje, escolhendo fazer o que eu estou fazendo, entregando o que eu estou entregando. Então eu só posso agradecer imensamente essa pessoa, né, que no meio do caminho disse, olha, essa menina deve ser pesquisada psicologicamente, porque ela não é normal. E aí essa pessoa não era normal. Você. Hã? Aí ligou o seu alerta. Claro, a gente ouve. Quando a gente está atento a perceber os sinais, né? Tudo que está ao nosso redor se comunica com a gente. E tudo que está ao nosso redor se comunica com quem a gente é, com a vibração energética que nós temos. Então não é certo e nem errado. Era o que eu estava vivenciando naquele momento, mas aquele único momento não define quem eu sou. Quem define quem eu sou é tudo aquilo que eu escolho quando eu escolho consciente do que eu desejo, consciente da realidade que eu escolho criar. E sim, eu escolho criar muita facilidade na vida das pessoas. Eu sempre brinco que aonde eu toco os corpos, eu desperto as pessoas para mais consciência. Né? Onde elas enxergam algo que está difícil, eu, por ser uma pessoa extremamente prática, eu já visualizo vários outros caminhos. É quase que assim, as infinitas possibilidades estão para mim sempre dentro de qualquer lugar, né? De qualquer espaço. Então, muito interessante. Você diria que um ser autista, ele é mais inteligente do que nós outros que somos normais?
Eu não vou classificar inteligência, porque eu percebo que todos nós temos sabedoria, todos nós podemos buscar conhecimento e a gente pode se desenvolver se a gente escolher isso, né? Então, somos seres que viemos com várias habilidades, com várias capacidades. Não existe a pessoa inteligente, não existe a pessoa burra. Para mim, existe escolha. Qualquer pessoa pode ter desenvolvimento. Agora, uns vai ter mais habilidade para determinadas coisas. Eu, com matemática, se você me falar o seu CPF, eu posso estar daqui um mês dormindo e eu falar qual que era o CPF da Jesuína, eu vou lembrar. Olha. Mesmo que eu não tenha escolhido guardar o seu CPF, mas a minha memória visual, ela é fodástica. A minha percepção dos detalhes de informação também é fodástica. Então, se você falar para mim, vai para a rua, desce o morro, tem um pé de manga, vira a esquina, do outro lado tem a igreja, você não precisa me fazer um mapa. Porque você vai me falando, eu já estou com o caminho todo trilhado na minha cabeça. Que legal. Então, peraí um pouquinho. A Suelen tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar a gente de 3 aqui de live. Quem sabe ela escolhe falar um pouquinho sobre o Enzo de Palmas. Maravilha. Se ela escolher entrar ao vivo com a gente, vai ser com certeza muita contribuição. Porque a Suelen é uma pessoa linda. Hã? Por coincidência, esse garoto que eu te falei também chama Enzo. Ah, chama Enzo? E o meu amiguinho de Aracaju também chama Enzo, que estava comigo na praia semana passada. Você e ele. Então é esse o lugar da gente escolher a leveza, é esse o lugar da gente perceber quem a gente realmente é a sensibilidade, né? Quando a gente fala da sensibilidade, a mulher por si só, ela já tem uma sensibilidade mais aguçada. As mulheres autistas, então, com certeza, tem uma outra forma de perceber os corpos, né? E quando eu falo e convido as pessoas para os processos corporais, eu estou falando de energia porque, para mim, nós somos fontes de energias, catalisadores de toda a energia que está disponível no universo. Então, se a gente vai para a praia, por exemplo, né? Que eu estou podendo me deliciar esses dias também aqui em Itacaré, que era algo que eu tinha medo. Eu morria de medo de entrar na água. Então, eu estou superando medos aqui. Olha que delícia! Estou indo além, né, de tudo isso. Então, eu estou lá e no finalzinho da tarde eu respiro energia, eu respiro brisa, eu respiro consciência, eu respiro tudo que está disponível a mim. Inspiro, registro em todas as minhas moléculas, que meu corpo possa receber tudo isso. Porque se eu recebo tudo isso, eu posso ser tudo isso. Entendo. Então, a gente vai ganhando, né, percepção para que, ao ser uma contribuição para outras pessoas, para outras famílias, para outros corpos, podemos contribuir de uma forma mais grandiosa. Verdadeiramente, né? Porque há um certo tabu em torno disso que as pessoas não falam e rotulam. Ah, aquilo lá é autista, aquilo lá tem síndrome de Down, e a coisa fica por aí e não dão liberdade para aquele ser se expressar a sua grandiosidade dentro daquelas capacidades que ele tem, né? Sim, e se o pessoal tiver perguntas, gente, pode colocar, tá? Eu tenho aí mais uns 10 minutinhos antes de retornar para o curso aqui de Barras. Muita calma nessa hora. Esse assunto é um assunto que pode, assim, trabalhar várias séries, né? Eu escolhi a Jesuína porque ela vai me receber na casa dela pela primeira vez, ela nunca nem me viu. A gente está passando aí por vários grupos de estudo juntas. Ela participou de workshops que eu criei online para falar sobre dinheiro e dívida, que foram coisas que eu tive que aprender a lidar e lidar com mais consciência e presença também, né? Então, tudo aquilo que a gente tem habilidade e que a gente reconhece que a gente pode compartilhar com outras pessoas, é o lugar onde eu escolho ser mais. É o lugar onde eu escolho, né, partilhar de tudo aquilo que realmente está disponível para que a gente seja o presente, o milagre e a magia de ser quem somos. Falar que você é muita contribuição então, é chover no molhado, porque você certamente sabe disso, né? Repete que falhou um pouquinho. Falar que você é muita contribuição.
Somos, eu já falei para a senhorita, somos. Estamos escolhendo mudar esse planeta e se a gente mudar 1%, eu já estou imensamente feliz e grata. E parece que a gente está assim, com a internet instável, né? Aqui está ventando muito, 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 muito desde de manhã. E agora, logo às 14 horas, a gente vai começar a segunda parte da aula prática de barras. E aí, se a Jesuína não conseguir voltar, a gente vai finalizar e a gente escolhe um outro momento, um outro horário para trazer mais informações, né, sobre esses comportamentos, sobre essas habilidades telepáticas, energéticas, tudo aquilo que está em nós, mas que a gente também pode usar sempre, se escolhermos, a nosso favor, e não contra a gente mais, né, que era o lugar onde eu estava e da forma que eu estava realmente criando muito menos na minha vida, e quando a gente cria menos na vida da gente, a gente começa a criar na vida de outras pessoas. Se alguém tiver alguma pergunta, enquanto a Jesuína volte, a Ange Ruiz vai ficar gravada, acabei de chegar. Sim, vai ficar gravado no IGTV, eu escolho compartilhar também no YouTube. A Jesuína tem aí as facilidades de fazer o download depois e subir isso no YouTube pra gente, no Facebook. E a gente vai colocando mais informações, né, sobre ser e perceber tudo que tem aí de diferença em nós, mas reconhecer como capacidade, olhar para as capacidades. Porque se a gente coloca energia na limitação, a gente não sai do lugar. Muito pelo contrário, a gente fica, e aí a gente não flui na vida como a gente verdadeiramente reconhece. Queria mandar um beijo lá para a Imperatriz do Maranhão. Eu vi que o Tiago entrou. O Tiago é meu mentorado, quase formando em medicina, está adentrando aí as ferramentas de Axis, fez o curso de barras de Axis no iniciozinho de maio, né? E a Jesuína está dizendo que não está conseguindo se conectar. Eu vou tentar aqui mais uma vez, vou chamá-la aqui, para ver se tem mais alguma contribuição. Ange Ruiz, gratidão pela sua participação, gratidão por todo mundo que está por aqui. Voltaste, pessoa! Voltei. Vou repetir o que eu estava dizendo. Falar para você, Gelisa, que você é muita contribuição, é chover no molhado, porque você tem consciência disso. A gente não cansa de falar para que você realmente sinta o peso da responsabilidade. Obrigada, senhorita. Recebo e compartilho. E assim, o que é ser consciente, né? Foi engraçado trazer à tona essa questão, né, de quando a pessoa disse para mim que eu deveria, né, realmente passar por uma clínica psiquiatra, porque o autista, a gente às vezes adentra numa realidade futura e muitas das vezes a gente não tem controle ou domínio sobre isso. Então, quando alguém fala alguma coisa pra gente, né, é um diálogo, mas aquele diálogo, por trás dele tem uma energia. E nós temos a percepção, é muito sensível, é muita sensibilidade mesmo, né? E eu separei até um outro material aqui que fala, né, com relação a alguns sintomas. E aí tem o autismo leve, geralmente, os autistas de grau leve, geralmente são muito inteligentes, considerados autistas de alta funcionalidade, né, que é o AFF, alta funcionalidade, uma coisa assim. E extremamente sensíveis a mudanças inesperadas. Então eu tive algumas, vou usar a expressão, né, da realidade, crises emocionais, por exemplo, num dia que eu recebi a notícia de uma prima que faleceu no Rio de Janeiro. Eu tinha 20 e poucos anos, né, a nossa convivência era bem pouca, mas a gente tinha uma conexão muito, muito próxima, de sempre se falar, sempre se escrever, a nossa comunicação era bem próxima, bem íntima mesmo. E no dia que eu recebi a notícia do falecimento dela, eu entrei numa crise tão grande de desespero, que a minha irmã, eu tenho uma única irmã mais nova do que eu, a Gláucia, e ela disse assim, hoje foi a prima, ela tá nesse desespero, imagina o dia que for o pai. Ixi.
isso também foi algo que lá atrás, para mim, eu só estava recebendo ali um julgamento, uma crítica, uma observação, sei lá, né? Uhum. Mas depois, quando eu fui me conectar com essa oscilação do comportamento do autista, aí eu fui juntando esse quebra-cabeça. Então tá, então naquele dia assim, assim. Aí depois veio coisas da minha adolescência, veio coisas da minha infância, né? A forma de abraçar, por exemplo, a minha mãe, que nunca foi igual da forma que os meus irmãos se aproximam fisicamente. Então, fisicamente, com algumas pessoas, a gente tem uma distância, talvez pela questão da energia, mas não é falta de gostar, não é falta de amar, não é falta de respeitar ou de escolher fazer carinho, né? Mas não tem isso, não tem. É uma percepção energética, né? A gente está começando a adentrar nesse universo e percebendo que tem isso com algumas pessoas, né? Essa forma assim de não ter essa facilidade. E eu só fui perceber isso e olhar para isso com leveza quando eu estava lá na Flor de Bem Querer, que é meu espaço de terapias em Palmas, e a Edilusa, não sei se ela está aqui agora, ela é diretora de uma escola de criança, né, infantil. E aí ela estava contando para uma outra aluna nossa de Barras, que é a avó de 2 autistas, que estavam, né, a gente estava fazendo trocas de barras lá na Flor, e essa avó, contando sobre os netos, a Edilusa trouxe uma informação, que tinha uma mãe que todos os dias levava o filho para a escola. Aí chegava lá, o filho abraçava, tal, tudo bonitinho, a mamãe, ele entrava para dentro da escola. Teve um período que a mãe adoeceu, acho que é mais ou menos assim a história, né, não lembro exatamente, mas a avó que foi levar o neto na escola. E aí, quando a avó chegava lá, quem disse que esse neto despedia da avó e abraçava a avó? De jeito nenhum. E aí a Edilusa, ou alguém da escola que recebia as crianças, convidou a mãe e conversou com a mãe para olhar para esse comportamento do filho. Porque isso poderia ser um comportamento que pudesse trazer um comportamento em relação ao autismo. Aí chamaram a mãe para conversar. Entendeu? Então, tem essas questões. Aí, quando ela falou dessa história do abraço, que não abraçava a avó, que, né? Aí eu falei, olha, engraçado. Eu passei um tempo da minha vida me achando que eu não era amorosa com a minha mãe, ou que eu não gostava da minha mãe como os meus irmãos demonstravam o amor, né? De abraçar, de estar agarrado. Eu nunca escolhi isso. Nunca foi fácil para mim. E com o seu pai? É bem diferente, é completamente diferente. Mas também não é de grude. Mas também não é de grude, entendeu? Que a gente tem, né, de dar beijo. Ao contrário, meu pai sempre foi muito seco. Ele foi diagnosticado com Alzheimer com 74 anos. Aí depois desse período do diagnóstico de Alzheimer, depois de um certo tempo, foi que ele começou a ser amoroso, né? O pessoal que tem diagnóstico de Alzheimer geralmente fica mais agressivo. Meu pai fugiu à regra completamente. Ele era extremamente seco, assim, de afeto, né, de abraço e tudo mais. E quando passou um período, ele ficou, ainda hoje ele é extremamente amoroso. Até agora, no Dia dos Namorados, a minha mãe me mandou fotinha deles, né, uma caixinha de chocolate, uma florzinha, eles trocando, e aí ele dando beijinho nela. Meu pai tem 81 anos, tem 6 para 7 anos que ele já está com Alzheimer, né? E assim, é um amor incondicional, a referência, né, desse autocuidado, desse aconchego. Nossa, eu sou muito grata pelos pais que eu tenho, sou muito, muito grata, né, pela forma que eles me receberam, com tudo que aconteceu, com tudo que foi passando pela minha vida, né, os meus relacionamentos, eles receberam tudo. Toda a diferença da Gelisa, né, seja com relação aos meus relacionamentos amorosos, afetivos, até aquilo que eu escolhi fazer, porque eu passei por várias faculdades. E aí, em nenhum momento meu pai disse, vai menina, mas você não vai terminar essa? Não, eu sempre fui mudando, então eu tenho várias formações, nem todas completas, mas esse ser aqui é mágico em fazer aquilo que funciona para ele. E tá perfeito, né? Tá tudo certo. Querida, ou queridos que estão nos acompanhando, alguém tem perguntas? Se tiver pergunta eu vou responder, se não tiver pergunta agora pode fazer depois, pode mandar no direct. No meu Linktree tem um acesso direto para o meu WhatsApp, quem quiser conversar, quem quiser escolher sessão, eu também faço sessões online, eu faço atendimento aos
pais, aos filhos, aos avós, ao mundo inteiro que escolher aí ser contribuição e receber contribuição também de mim. E a Jesuína está lá em São Paulo, a gente está na contagem regressiva para o dia 18, que eu vou estar embarcando de Salvador para Guarulhos. A gente tem uma agenda mágica de infinitas possibilidades na Vila Formosa, Zona né? Leste, capital. No espaço Floriescência, então as flores vão fulorosar lá com a Regina, é Regina, né? Fátima. A Fátima. E tem agenda abertas para Valinhos, Curitiba, Belo Horizonte, Marabá, Salvador, São Paulo. E muito em breve o Fundamento também. E falando dos processos corporais, Jesuína, em Valinhos, do dia 26 ao dia 30, eu vou estar fazendo uma imersão aí com a doutora Simone Arantes, da Ayurveda, que é a medicina indiana, com vários processos. Gente, tem uma agenda recheada de coisas. Eu estou aqui fluindo a energia para o mundo inteiro, escolhendo mais a cada 10 segundos. Só tem que realmente receber muita glória do universo, né? Como diz o mantra. Ok. Como seria a gente encerrar com o mantra de Axis? Boa. Que é o nosso mantra. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Gratidão, minha amiga, gratidão. Um cheiro no coração de vocês. Fiquem sempre com a facilidade, com a alegria e com a glória. Se você escolher isso, é possível você estar sempre conectado com as infinitas possibilidades, as habilidades e as capacidades do ser infinito que somos. Gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Meu amor, por mais uma oportunidade. Beijo no coração e até breve. Até. Beijo, beijo. Beijos.